bom dia, um ótimo sábado para todos, antes de mais. Espero que a semana tenha sido agradável, com este tempo de verão, com certeza que a disposição também vai melhorando e hoje temos a oportunidade de estar juntos, dando graças a Deus pelas bênçãos que recebemos. Podemos juntar-nos aqui na igreja e também convosco através aqui da internet. Israel, obrigado pela companhia desta manhã. Eu que agradeço. E vamos conversar hoje um bocadinho, vamos continuar a falar sobre o livro de Tiago, que nos tem vindo a acompanhar nas últimas semanas. E esta semana o desafio que nos é colocado em termos de conteúdo para discutirmos um pouco tem que ver com um aspecto que é interessante, que é de muitas vezes nós estarmos ligados neste caso, falando dos cristãos, estarmos ligados a algum tipo de denominação e, portanto, sermos pessoas religiosas, por assim dizer, mas muitas vezes corrermos o risco de que essa vida religiosa se prenda muito pouco com uma realidade da vida cristã tal como Jesus a ensinou e estar muitas vezes mais ligada à prática religiosa, portanto à igreja ou à denominação, do que propriamente à vida cristã tal como Jesus a colocou. De maneira que o texto que serve de base é um texto interessantíssimo, que aparece em Tiago no capítulo 1 e no versículo 22, que é o desafio de Tiago, e talvez isto seja um bom mote para começarmos a conversa, que é: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E Tiago parecia estar bem consciente de que facilmente podemos cair nesta armadilha que é de vivermos uma religião superficial e com isso não apanharmos a essência do desafio que Jesus nos lança em termos da vida que espera que tenhamos. O que é que achas? Exatamente. A gente inclusive ouve uma expressão curiosa, né? Às vezes algumas pessoas se classificam, às vezes classificam os outros. Aliás, a gente vai falar muito sobre isso hoje, que é olhar muito para o outro, né? Não para nós mesmos, mas alguns se classificam e classificam outros como praticantes ou não praticantes. Às vezes ele é religioso, mas não praticante, ou tem uma espiritualidade, uma vida religiosa, mas não praticante, ou é praticante, ou seja, tentando dissociar a prática da crença. E isso é uma coisa que não faz sentido se a gente for analisar, né? É verdade. Mas decorre justamente dessa tentativa do ser humano de fazer as coisas por ele mesmo. E na verdade são dois extremos. A gente pode abordar os dois extremos aqui hoje também. Um extremo dessa tentativa do ser humano, ele próprio conseguir guiar, entre aspas, tentar conseguir guiar a vida espiritual dele, é partir apenas para essa teoria, ou seja, eu acredito e a minha vida, as minhas ações não tem nada a ver com isso. É um extremo e é totalmente incoerente, né? O outro extremo é dizer o seguinte: não, porque eu faço muitas coisas boas, já é o suficiente, eu não preciso ter pessoalmente, internamente, uma relação com Deus. Então, um extremo é você achar que só as suas obras vão marcar a vida religiosa. E outro extremo é achar que simplesmente sua vida interior é suficiente e não precisa ter nenhuma consequência nas suas ações. Tudo isso é decorrente de a gente tentar ficar no controle da vida espiritual. Né? Esquecemos que a vida religiosa, por assim dizer, é essencialmente a nossa vida com Deus e é por aí que tudo deve seguir. Estavas a falar sobre isto e estava-me a recordar de há alguns anos, aliás, há bastantes anos, não vale a pena eu expor-me aqui há de quanto tempo foi para não ver como já sou antigo, mas viveu-se em Portugal um período muito interessante na altura de 74, da Revolução de 25 de Abril,
E nessa altura discutia-se tudo. As pessoas falavam, na televisão encontrava-se, a programação estava muito ligada a debates. E debatia-se muita coisa, quase tudo. E recordo-me de um dia em que se debatia a religião e havia gente de praticamente todas as religiões. E havia um senhor muçulmano que estava lá também. E ouvi as pessoas falarem, a certa altura, disse, desculpem lá, há aqui uma coisa estranha, é que vocês estão a falar disto como se a religião e a vida do dia-a-dia fossem duas coisas diferentes. Nós, muçulmanos, não vemos a coisa assim. A vida é a religião. Eu achei muito interessante porque, na verdade, nós, sobretudo nós ocidentais, temos muito esta dicotomia. Sim, mas a religião é lá para o momento certo, porque eu tenho a minha vida, tenho as minhas coisas para tratar, tenho, enfim, os negócios, isto e aquilo, e nessa altura parece que a religião já não faz parte. E portanto, o desafio que aqui nos é lançado é mesmo de juntarmos tudo e a vida ser uma unidade e essa vida ser o reflexo também da nossa ligação com Deus, não é? Essa palavra, religião, né, ela tem sido muito mal usada. Se a gente for analisar a origem dessa palavra religião, né, que vem do verbo religare, ou seja, não é uma coisa humana. Muitas vezes as pessoas têm um preconceito com a palavra religião, querem se afastar de um estereótipo religioso, enfim, achando que a religião é uma invenção humana, que a religião se resume a essas práticas que são distantes muitas vezes da vida das pessoas. Mas na verdade a religião, a gente vai ver isso hoje, né? A religião verdadeira, ela não é uma invenção humana, ela é uma invenção divina. Foi Deus quem buscou nos religar a Ele, por meio de Jesus Cristo. Então a religação, a religião, ela vem de Deus, não é uma invenção humana. E a gente tem deturpado isso, fazendo com que haja essa dicotomia que você bem colocou. E são... corremos o risco de, ao nos deixarmos embalar por esta diferença ou por esta tentativa de separar as coisas, de não termos nem uma vida plena de um lado, nem uma vida plena do outro. Portanto, vivemos meio desorientados, sem saber para que lado nos virarmos. Numa fase damos atenção a umas coisas, noutra damos a outras e elas depois não se ligam, tornam-se incoerentes. E isso não é de forma nenhuma razoável. O que Deus nos propõe é realmente uma vida cheia, uma vida coerente, e é essa a proposta que Ele faz. Mas para que este equilíbrio exista, este equilíbrio entre a tal vida do dia-a-dia e a vida com Deus, para que ela se funda, há realmente temos por assim dizer, um grande inimigo para que isso aconteça. E eu, encontrando nas palavras de Tiago, procurando mais uma vez nas palavras de Tiago alguma orientação para a nossa conversa, ele diz no capítulo 1 novamente e nos versículos 23 e 24, quando ele diz, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira para logo se esquecer de como era a sua aparência. Portanto, é esta necessidade de nos olharmos, de nos identificarmos como somos e depois de o perceber, estarmos aptos então para fazer alguma coisa sobre isso, que nos coloca realmente no tal lugar de sermos os maiores inimigos de nós próprios. E Tiago levanta este problema e estamos perante uma situação que agora, como é que fazemos? Se nós próprios, muitas vezes, criamos condições que não nos deixam realmente viver próximo de Deus, como é que vamos resolver isto? O que é que podemos fazer para ultrapassar essa auto-flagelação que nos casos
é mesmo para nos destruir, noutras é para nos pôr nos píncaros, mas que não coincide realmente depois com a realidade. O olharmos-nos, muitas vezes, sem sermos capazes de nos identificar tal como somos e partir daí para nos aproximarmos então de Deus de uma forma coerente. O desafio de Tiago é um bocado de conseguirmos criar esse equilíbrio, olharmos para nós da forma que somos e, portanto, com clarividência, assumindo quer os aspectos positivos, quer negativos, sem complicações. Esse é um ponto, de novo, né, que o ser humano, nessa necessidade do equilíbrio, se perde muito. A gente hoje, tendo essa questão, essa disseminação, né, depois de Freud principalmente, da psicologia, enfim, né, muitas pessoas acreditam que é possível se autoajudar, ou seja, se você se conhecer melhor, você próprio consegue se ajudar. E também que seria, de certa forma, estranho alguém se olhar no espelho, né, e se achar ruim, se olhar de forma negativa. De fato, é preciso, é essencial que a gente tenha autoestima. Por outro lado, um extremo é achar que eu olho no espelho e está tudo bem, né? Ou seja, a visão cristã de que o homem é pecaminoso, de que o homem precisa de uma força externa para que ele se recupere, vamos dizer assim, ela não tá nessa visão humana. E muitas vezes a psicologia que não olha para Deus, né, encara o ser humano como não só como capaz de se autoajudar, mas também como um erro a contemplação no espelho e a visão de alguma coisa negativa. Não se olha de forma negativa. Você é bom, você pode, você consegue. Tem autoestima, confundindo a autoestima com esse esconder do lado negro, vamos dizer assim, do homem. Há um lado negro, sim, há um lado do mal que a gente já nasce com ele, né, que vem do pecado. Isso não quer dizer que a gente não tenha autoestima. A autoestima, ela vem do grande preço que Jesus pagou por nós. A gente vale muito. Mas exatamente para que a gente valorize esse preço que foi pago por nós, a gente precisa sim olhar e enxergar esse lado ruim. A gente precisa sim olhar e ver que há uma coisa que nós próprios não conseguimos combater e precisamos da ajuda do alto. E no fim de contas o segredo, parece-me que o grande segredo que Deus põe à nossa disposição para resolver a dificuldade que temos muitas vezes em sermos melhores, em progredirmos, na verdade também é um pouco assumir as dificuldades e as limitações. Quando não somos capazes de identificar ou de assumir que há algumas dificuldades, há limitações, torna-se muito mais difícil de avançar, porque vamos nos desiludir no caso de haver coisas que correm menos bem. O que parece que vemos muitas vezes, e temos vários exemplos em histórias que a própria Bíblia nos conta, é de corremos seriamente o risco de vivermos enganados connosco próprios, e isso não nos ajuda sequer a atingir aquilo que as pessoas gostam todos gostamos de referir, e hoje vemos isso, que é atingir o nosso potencial, não é? Vemos, se passamos por uma livraria hoje, no grande destaque, os livros que encontramos em grande destaque são livros de autoajuda. Hoje encontramos isso constantemente, e eles pretendem ajudar todas as pessoas a atingirem o seu potencial, a serem o melhor que podem ser. Por elas próprias. Normalmente, exatamente. Agora, aquilo que a grande questão é, nós sabemos que Deus quer fazer isso por nós, quer apoiar-nos nesse esforço. E só Ele de fato pode, né? Exatamente. E encontramos nele a única fonte para nos levar a esse potencial. Se decidimos realmente colocar-nos nas mãos dele nesse sentido, para conseguirmos melhorar a nossa forma de ser e de estar na vida,
Ele está à nossa disposição para nos apoiar e está ansioso por fazê-lo. Muitas vezes enganamos-nos pensando que vamos conseguir chegar a algum lado por nós próprios, não é? Essa questão, acho que uma das questões mais interessantes que o Tiago traz é justamente esse olhar para nós mesmos, né? No estudo da semana passada a gente também passou por isso, e agora novamente. Eu até comentei aqui essa questão mais interna, psicológica, que o ser humano às vezes, na qual o ser humano às vezes se perde, né? Uhum. Você tem aqui Freud, enfim, visões sem Deus, né? Outro ponto que eu acho muito interessante, fazendo parênteses aqui nesse aspecto, também é uma visão, de novo, do ser humano tentando fugir da realidade dele mesmo, mas em termos sociais, por exemplo. Se a gente analisar lá o marxismo, e hoje grande parte da sociedade, os pensamentos políticos, pessoais, partidários, enfim, tem a ver com essa visão de que o mal sempre está fora de você. Ou seja, o mal está na sociedade, o mal está no Estado, o mal está nos políticos, por exemplo, uma questão bem mais próxima do nosso cotidiano, né? Os políticos são corruptos, os políticos são maus, o mal está nas elites, o mal está enfim. E a gente não olha para o espelho, né? Falta isso, o ser humano sempre foge, seja em termos sociais, seja em termos de pensamento individual, social. Falta olhar para nós mesmos, né? E ver que o mal também está aí fora, claro, mas também está aqui dentro. Isso reflete-se ao nível mais básico das relações entre as pessoas, não é? Exatamente. Para nós é normalmente muito mais fácil, numa situação de conflito, admitir que não estamos errados e que, portanto, o problema está do outro lado, não assumir que numa situação de conflito dificilmente haverá razão só de um lado, como dificilmente haverá erros só de um lado, não é? E isto acaba por transformar, quando não somos capazes de assumir as nossas limitações, os nossos erros, tornamos-nos incapazes de aceitar que os outros também possam ter. E cria-se um ciclo, uma espiral de crítica. Sim, e que impede que haja algum relacionamento proveitoso. Sim. A degradação das relações acho que está muito virada também para aí. A incapacidade de olharmos e vermos. É verdade que não concordo, que tu fazes mal, que tu metes o pé na argola, que tu fazes aquilo. Isso tudo é verdade. E se são factos, não vamos escamoteá-los. Mas no meio disso tudo, do nosso lado, enfim, se não procurarmos andar a fazer uma tentativa de equilibrar de um lado e do outro, mas tu fazes mais do que eu, ou não sei o quê, quando somos capazes de fugir deste balanço e somos capazes de assumir que muitos dos erros provocam erros do outro lado e criam-se a tal espiral, se não somos capazes de assumir isso, dificilmente somos capazes de ultrapassar os problemas. Portanto, a questão do desafio de Tiago de nos olharmos ao espelho é, sem dúvida nenhuma, um aspecto fundamental. E é um conselho, portanto, podemos interpretá-lo assim, é um conselho divino para nos ajudar a equilibrar a nossa vida, torná-la realmente positiva. E a gente fecha assim, só então fechando definitivamente esse parênteses, né? A gente fecha 3 âmbitos, né, da vida humana. A gente acabou comentando aqui. O âmbito individual, eu comigo mesmo. O âmbito relacional, que começa na família, por exemplo, né? E o âmbito social, que é, inclusive, a sociedade. A gente sabe que a célula principal da sociedade é a família. Então, nesses 3 âmbitos, a gente vê também esse conflito entre essas visões de querer fugir da assunção, ou seja, assumir que há um mal em cada um de nós, né? Nesses 3 níveis a gente vê isso. Então, no nível pessoal, familiar e relacional e o social. E, obviamente, o nível mais importante que traz consequências para todos os outros é o pessoal. Tudo começa a melhorar ou a piorar por aí, ou seja, eu diante do espelho. Se não enxergar essa... E, Israel, há aqui uma questão que se calhar é importante nós realçarmos, é que quando dizemos isto não estamos a querer
ou querer dizer que é importante assumir o mal no sentido de não, somos maus, somos assim... Conformar, né? Não é isso que estamos a falar. É um aspecto... o aspecto mais importante é o de perceber como somos, para poder transformar. Se nós não somos capazes de identificar alguns aspectos que estão menos bem, dificilmente os vamos corrigir. E isso vai nos impedir de progredir. Eu durante muitos anos estive ligado a uma área em termos profissionais, muito ligado a uma área da gestão da qualidade. E as filosofias, os métodos que estão por detrás das estratégias ligadas à gestão da qualidade acabam por partir muito disso. Identificar o problema. Sim. E a partir daí começar então a trabalhar para o resolver. Mas o esforço maior é na identificação do problema. Para podermos resolvê-lo devidamente, nós temos que o conhecer. E tudo é assim, né? Na própria medicina, por exemplo, se você não diagnostica uma doença, como é que você vai tratar? Né? Então, o primeiro passo para a solução é, obviamente, o reconhecimento do problema. Esse é o... portanto, isto para dizer que não estamos a falar aqui de nenhuma... Porque, em termos religiosos, muitas vezes também se cai nesta conformismo. Somos maus, não há nada a fazer, Nosso Senhor que nos ajude, porque somos uns desgraçados, e assim assado. Não é isso que Deus quer. Necessariamente o que está em causa é partir de uma base de conhecimento da realidade e progredir a partir daí. E progredir não só, obviamente, em primeiro lugar, para que a gente obtenha a salvação que Cristo oferece a cada um de nós. Né? Sim. E em segundo lugar, para que a gente também tenha condições de levar e de anunciar essa salvação a outras pessoas. Sermos úteis. Sermos úteis na salvação de outras pessoas. Muitas vezes a gente também fala em testemunho na igreja sem abordar o começo do testemunho, né? Onde começa o testemunho? O testemunho não começa no momento em que eu vou tentar falar para outra pessoa de Deus, de Jesus. O testemunho começa no momento em que eu estou com Jesus, para que eu tenha, então, o que passar para outras pessoas, né? Verdade. Por exemplo, uma metáfora, uma analogia a isso muito interessante é nos procedimentos, por exemplo, quando você faz uma viagem de avião, se houver algum problema, aquelas máscaras de oxigênio caírem, qual é a orientação? Primeiro, respire e depois ajude alguém. Por que eles dizem isso? Porque se você for tentar ajudar outra pessoa sem usar máscara, você vai provavelmente sentir falta do oxigênio e aí você e a pessoa vão morrer. O problema vai se pôr para os dois. Vão ter um problema sério. Ou seja, utilize primeiro a máscara para você e só depois ajude quem está do seu lado. Por quê? Porque você vai ter recebido a fonte, vai estar ligado à fonte de oxigênio e aí vai poder ajudar outras pessoas. É a mesma coisa. Se a gente não está ligado à fonte que é Deus, para essa transformação individual, a gente também não vai poder testemunhar. Sem dúvida, sem dúvida. Mas vamos avançar um pouco e Tiago reforça muito depois de nos conhecermos da tal identificação de como somos. Ele propõe que nós sejamos praticantes da palavra. Portanto, não ser apenas ouvintes, leitores, mas gente que vive aquilo em que dizemos acreditar. De certo modo, aquilo que falávamos há pouco, não é? No sentido de que a vida deve ser coerente, não só para nós, adventistas, vimos à igreja ao sábado e, portanto, ao sábado somos umas pessoas especiais, extraordinárias, somos pessoas maravilhosas e depois, durante a semana, somos como toda a gente. A proposta que nos é lançada é que isto não aconteça. Que sejamos capazes de viver o cristianismo de forma clara no dia-a-dia, muito mais do que aquilo que muitas vezes queremos ou acabamos por fazer, fugindo desse compromisso
com uma vida chegada a Deus, porque temos outros compromissos. E isto é estranho, na verdade. Isso quer dizer que, no fim de contas, não temos um verdadeiro compromisso com Deus. Exatamente. E às vezes a gente pensa, né? Mas é difícil, né? Porque no dia a dia a gente acaba esquecendo, né? Não estando tão ligado a Deus. E, na verdade, eu não diria que é difícil. Eu diria que é impossível ao ser humano. A história do jovem rico mostra muito isso, né? Ele chegou perguntando a Jesus o que era preciso para ser salvo, fazer para ser salvo, achando que recebeu um elogio, enfim, né? Porque ele já guardava os mandamentos. Ou seja, a gente vê que ele estava buscando ele próprio traçar o planejamento fazer o planejamento da vida dele, né? Ele estava sobre as rédeas ali. E aí quando Jesus coloca o ponto, né? Refletido ali na questão de vender os bens e dar aos pobres, ou seja, o amor de fato, o amor genuíno, quando Jesus coloca isso, ele entristece, sai, né? E interessante notar na continuação da história que Jesus fala a questão da dificuldade dos ricos herdarem o reino dos céus pelo apego aos bens materiais. E aí os discípulos dizem, nossa, mestre, mas então é muito difícil. E o que Jesus responde? É impossível. Sim, é impossível. Nossa, então não dá. Mas para Deus tudo é possível. Então a gente esquece disso, né? Nossa, mas não tem como. São 24 horas por dia. Como é que durante 24 horas eu vou conseguir ser amável, ser um cristão de verdade? Eu tenho problemas, eu tenho estresse, eu tenho... Enfim, como é que dá? Não dá. Se você tentar por você mesmo, a autoajuda, né, não vai ser possível. Agora, para Deus tudo é possível. Como você colocou, estarmos conectados com Deus, né? Esse é o caminho. Eu acho que aqui o exemplo do jovem rico levanta-nos, acaba por nos voltar a puxar para aquilo que falámos mais há bocadinho, mas de uma forma muito, muito clara, que é ele estava convencido que estava a seguir o rumo certo. Tinha cumprido as regras todas. E agora é surpreendido por uma coisa que o deixou completamente atordoado. Espera, então, eu estou a cumprir tudo, estou a fazer... Ok, sim senhor, estás a fazer muito bem, então falta-te só uma coisa. Jesus vira-se para ele, depois de dele confirmar que cumpria os mandamentos todos, e é interessante que Jesus o põe perante aqueles mandamentos que são os mandamentos, regras básicas, como é que é dizer? Regras básicas de relacionamento entre as pessoas. Jesus expõe-lhe os mandamentos que são aqueles que ligam a lei, por assim dizer. Os 10 mandamentos estão divididos em duas partes. Um pedaço que aponta para a nossa relação com Deus e outro pedaço que aponta para a nossa relação uns com os outros. E aquilo que Jesus lhe põe à frente dele são as questões que dizem respeito à relação com os outros. E ele estava contentíssimo, porque isso estava tudo garantido. E aí Jesus diz-lhe que lhe falta uma coisa. E quando lhe diz o que te falta é venderes o que tens e dar aos pobres, o texto diz que a reação dele foi que se foi embora triste por uma razão, porque tinha muitos bens. E aqui encontramos realmente uma coisa assustadora. É que aquele homem estava convencido que estava a viver uma vida impecável. E Deus coloca-o perante uma única questão. E ele afasta-se. Porquê é que ele se afasta? Porque se olhou talvez pela primeira vez ao espelho e percebeu, mas não era isto que eu pensava. Afinal, há aqui qualquer coisa que não bate certa. Afinal, eu não sou o que pensava que era. Mas qual o preço que eu preciso pagar para ser aquilo que Deus quer que eu seja? Muito alto esse preço. E além disso, repara, há duas coisas que podem acontecer quando nos olhamos ao espelho neste sentido, não é?
Ou percebemos, ok, está aqui qualquer coisa de mal e é preciso mudar, vamos em frente. Ou, ok, pois, mas eu não quero mudar. Eu não quero vender o que tenho e entregá-lo aos pobres. Não é por aí que eu quero ir, porque eu tenho muito. E isto gera aqui a noção clara de que este homem nem sequer tinha percebido que o muito que tem é uma bênção de Deus e que era uma bênção para ele o poder partilhar. E ele não percebeu que havia aí vantagens. Ele só via as vantagens de um lado da história, que era o lado de utilizar aquela riqueza para si próprio. E isto pode parecer uma coisa relativamente simples de apontar o dedo. Aquele rapaz não estava a pensar certo e tal, mas não sei até que ponto é que, eu diria, do nosso lado, isto é uma coisa que pode acontecer constantemente. A nossa natureza é enganoso o coração do homem, né? E Tiago fala que a gente corre o risco de se enganar, de nos enganarmos nós próprios. O ser humano, o coração do ser humano é enganoso e ele fica cego muitas vezes, né? E agora um ponto o jovem rico não teve vontade de pagar esse preço, vamos dizer assim, para alterar a imagem que ele viu no espelho. E às vezes a gente pensa, então eu preciso ter vontade para fazer isso, e eu não tenho vontade também às vezes, então não tenho chance. Deus é tão bom que Ele oferece até a vontade, ou seja, o querer e o efetuar, Paulo diz, né? Ou seja, se às vezes a gente tem condição de que precisa dessa mudança, mas o que a gente quer a gente não faz também, como diz Paulo, né? O que eu quero eu não faço. Eu sei que eu preciso, mas não consigo fazer, não consigo nem querer, não consigo nem ter a vontade. Deus oferece essa vontade até, ou seja, se eu me entregar, Senhor, eu sei que eu preciso mudar, eu vejo essa imagem, mas eu não tô tendo vontade, porque a minha natureza, aí está com relação às vantagens que eu vejo, eu não consigo enxergar, eu estou cego. É como um cego mesmo, os cegos que Jesus curou, né, quando esteve aqui. E os cegos pediam, Jesus, me ajuda a ver. Eu quero ver, cego Bartimeu e outros. E a gente pode fazer isso hoje também. Mesmo não tendo vontade, às vezes, de nos apegarmos a Deus, a gente sabe que a gente precisa disso, a gente sabe que, afinal, isso é o melhor para nós mesmos. Basta se entregar a Deus e pedir até mesmo a vontade. Que Deus até isso pode conceder para nós. É verdade. Nós falamos aqui muitas vezes de um aspecto que é transversal a toda a Bíblia, que é o percebermos esse lado de Deus. Deus não se limita, não faz tudo o que pode para nos pôr em relação com Ele, para nos ajudar e nos transformar. Não poupa esforços para isso. Se dúvidas houvesse, esta ideia, este facto de Jesus ter dado a sua vida por todos nós, é sem dúvida um reflexo de que não há limites para Deus, no sentido de criar condições para que nós sejamos pessoas nobres, pessoas extraordinárias. O David escreve um salmo que é um salmo lindíssimo, em que ele diz que quando se coloca a falar em nome de Deus, dizendo: eu tenho para ti planos maravilhosos. E, portanto, este é o Deus em que nós acreditamos, é o Deus que tem planos maravilhosos. Se Ele tem para nós planos maravilhosos, o que é que podemos esperar, senão que Ele faça tudo o que está ao seu alcance para que eles se concretizem, não é? E por outro lado, talvez possamos pensar um pouco, é que esta transformação só é possível quando deixamos que Ele oriente realmente a nossa vida. E um dos aspectos que é muito, claro, sobre aquilo que Deus pretende para nós, é que Ele coloca regras, apresenta-nos regras, que são
vá lá, conhecidas como a lei de Deus. E muitas vezes, a lei, tal como a encontramos descrita no Velho Testamento, é um conjunto de regras que começam, na maior parte dos casos, com a palavra não. E isso torna-nos muitas vezes, e torna sobretudo muitas pessoas, muito pouco receptivas a olhar para esta lei com alegria, com um espírito positivo. Não, isto é para nos cortar a nossa liberdade. Esta lei serve para isso. Será? Não, pelo contrário, né? É uma armadilha, uma tentativa de Satanás desde o princípio, né? Desde o surgimento do pecado no universo, essa de apresentar no começo para os outros anjos e depois para o próprio ser humano, né? A ideia de que a gente perde alguma coisa ficando do lado de Deus, que há alguma coisa a mais que a gente está a perder, né? No Éden foi isso que ele falou para Eva. Uhum. Ou seja, não, mas se você provar do fruto que Deus diz para você não provar, você vai conhecer o bem e o mal. Ou seja, alguma coisa que você não tem ainda que você vai passar a ter se você... E na verdade, exatamente o contrário. Eva perdeu, e Adão, né, aquilo que eles tinham e perdeu muito mais que poderiam ter permanecendo do lado de Deus. Os sims, colocando, né, em sequência ao que você estava dizendo, os sims, eles são gente mais em quantidade, em qualidade do que os nãos que a gente vê nos 10 mandamentos, por exemplo, né? A gente está acostumado a ter também uma visão da lei como, até usada na Bíblia essa metáfora da lei como um muro, como um aprisco, né? Mas muitas vezes essa visão é deturpada, dizendo o seguinte: é um muro, então eu estou preso dentro do muro, né? Mas não, por exemplo, se a gente pode enxergar também a lei como uma porta. Muitas vezes eu tento imaginar a lei como uma porta. Por quê? Porque a gente pode imaginar que aqui nesse quartinho fechado onde a gente está, pequeno, seria o nosso mundo, em que eu faço o que eu quero, em que eu tenho, teoricamente, entre aspas, a liberdade. E a porta tem algum enquadramento, né? Os batentes ali, o de esquerdo, o direito, o de cima. E aí Deus diz: olha, passe por aqui. Ou seja, você tem que estar enquadrado nesses batentes. Aí eu falo: não, mas aqui eu tenho o quê? 5 por 5, né? Uhum. Metros aqui, esse espacinho. Eu não quero me enquadrar ali na porta. Só que a gente esquece, e Satanás não deixa a gente perceber muitas vezes, que passando pela porta, a gente tem um mundo de plenitude de sims. Então a lei, ela não é um constrangimento, não é tornar menor alguma coisa. Pelo contrário, é uma passagem para uma dimensão muito maravilhosa que a gente está perdendo em não aceitar, né? Olha, eu há uns dias atrás comprei um livro, comecei a ler, ainda não avancei muito, de um senhor. O livro nos Estados Unidos parece que tem sido um best-seller, e que ele já escreveu outros livros que falavam da importância de dizermos sim. E agora escreve um livro que parece ser exatamente o contrário. O título é A Importância de um Não Positivo. E de certo modo, ele, no pedaço que já li, ele explica um pouco este conceito, porque na verdade ser capaz de dizer não a algumas coisas é aquilo que nos permite dizer sim às mais importantes. E ao ler isto, torna-se, ao pôr as coisas desta maneira, torna-se um pouco mais claro que, na verdade, há coisas a que precisamos dizer que não. E essas são muitas vezes as coisas que fazemos para podermos agarrar coisas mais importantes, para podermos passar para aquilo que vale realmente a pena. E muitas vezes ele usa uma expressão de que é dizer não para chegar a um sim maior. Ou muitos sims, né? Maiores. E muitas vezes isso. E é interessante porque é uma pessoa que trabalha no fim de contas, ele faz um pouco de consultoria
e de coaching um bocado na área da gestão e claramente acaba por pôr perante as pessoas a necessidade de tomarem decisões sólidas, que são: eu vou deitar isto fora e vou dizer que não claramente a isto porque eu quero alguma coisa mais importante. E então vou dizer que não. E isso, em termos, muitas vezes até em termos negociais, ajuda a pôr as coisas no devido lugar. Eu não quero isto, ponto final. E então, a partir daí, ficam claros os sims que eu quero. Aquilo que temos diante de nós perante a lei, provavelmente não é bem isto, é até talvez um pouco mais do que isto, mas é importante percebermos que esses nãos que temos que dizer são nãos que nos defendem de situações que nos iriam criar problemas e que abrem portas para dizer os tais sims, coisas muitíssimo boas, incomparavelmente melhores do que aquelas a que temos que dizer não é? E aquilo que Deus, de certo modo, nos propõe é que sejamos capazes de cortar com uma série de coisas, daí que nos propõe algumas regras, para tornar a nossa vida realmente útil para nós, na verdade, mas também para os que estão à nossa volta, e com isso criar um ambiente positivo e capaz de transformar o mundo em que vivemos. Pode ser assim uma ambição um pouco exagerada, mas a verdade é que Jesus transformou o nosso mundo. A sua forma de estar transformou o nosso mundo. Portanto, o dizer que sim a um projeto sólido, como é o projeto que Jesus apresentou, pode transformar, tem o objetivo de transformar. E às vezes alguém ainda pode dizer, né, mesmo com essa evidente relação entre muitos sims, na verdade, que estão por trás dos nãos, né, dos poucos nãos, alguém pode dizer: mas o fato de haver lei quer dizer que já não há liberdade absoluta, né? Já não há, porque há algum limite. Só que até nesse ponto é possível a gente entender também que a única forma de haver liberdade é com limites. Por quê? Na nossa própria realidade humana, né? O direito, né, ou seja, a nossa tentativa de disciplinar a convivência humana aqui na Terra, que de certa forma também é um reflexo, muitas vezes, da lei de Deus, quando não há influência negativa do ser humano, obviamente, mas o direito, ele proporciona o quê? Ele coloca limites, as leis colocam limites aqui, as leis humanas, né, para que eu tenha liberdade. Por quê? Porque se não houvesse leis, todo mundo tivesse essa tal liberdade absoluta, como querem esses que acham que a lei, na verdade, priva a liberdade, eu poderia ter o direito de fazer qualquer coisa. Então eu vou lá, alguém pode vir e pegar o que eu tenho, pode vir e tirar minha vida, pode vir e de fato, quando a lei não funciona, isso acontece no nosso mundo de pecado, né? Que há ladrões, há assassinos, enfim. Mas, em circunstâncias ideais e normais até no dia a dia, a liberdade que eu usufruo no sentido de ir e vir, de ir para o meu trabalho, de voltar, de ter as minhas coisas, de não sofrer agressões alheias, se deve ao fato de haver esses limites impostos pelas leis humanas até. Da mesma forma, se não houvesse nenhuma lei, a minha liberdade absoluta, entre aspas, poderia e com certeza iria infringir na sua liberdade e a sua infringir na de outro. E assim não haveria liberdade. Então é engraçado, é um paradoxo às vezes, né? A liberdade absoluta, ela nos priva da própria liberdade. Uhum. Então a gente precisa assim de alguns limites, algumas regras, para que haja liberdade. E essa é a lei do universo. É que nós facilmente, acho que facilmente percebemos que o próprio funcionamento do mundo natural está associado a regras, não é? O corpo humano funciona porque há regras que são universais e que, portanto, limitam determinadas... que as coisas aconteçam de determinada forma. Mas só assim é que se consegue estabelecer um equilíbrio, uma previsibilidade e as coisas podem funcionar.
nós habituámos-nos a um mundo em mudança. E a verdade é que estas mudanças rápidas, que acontecem todos os dias, criam-nos uma tensão muito grande. Mas essas mudanças têm que ser acompanhadas de alguma definição de balizas. Caso contrário, é uma confusão brutal. Aquilo que é a própria capacidade que o homem tem de fazer algumas coisas extraordinárias, enfim, o facto de termos conseguido enviar homens para fora do planeta e levá-los até à Lua, ou de mandarmos sondas para Marte e estarmos a ver imagens do planeta a esta distância toda, isso só é possível porque se seguiram regras e se conhece as limitações e se age de acordo com elas. É curioso é que nós aceitamos sem discussão estas questões e tratamos-las, adaptamos-nos a elas de forma razoável, sem complicação, e esquecemos que a vida em sociedade, entre as pessoas, precisa também disto para que haja equilíbrio e para que as coisas funcionem. E a própria razão, até, a nossa própria razão, a razão inclusive dessas pessoas que colocam em xeque a lei, a necessidade da lei, enfim, seja humana, seja divina, a própria razão humana precisa de referenciais para funcionar. Para a gente ver como a gente é limitado, né? Chesterton, um autor que eu gosto muito, ele diz o seguinte: se a gente retirasse todos os referenciais, aqueles que querem ser relativistas, que querem... mas por que não, por que não, por que não, por que não? Uma hora, ok, tira então todos os referenciais que você tem. Até o referencial dos sentidos, o que eu vejo pode não ser bem a realidade. Uma hora, qual é o resultado de você perder todos os referenciais? Loucura. A própria razão humana, que é o que a gente às vezes tanto valoriza, tentando ser até mais inteligentes do que o próprio Deus, né? A própria razão humana, ela precisa de referenciais para funcionar. Sem referenciais a gente não consegue nem pensar. E, portanto, isso, claramente, nós estamos a identificar aqui o aspecto que é a vida cristã, a vida que nos é proposta por Deus, é uma vida em que podemos e temos condições para viver de forma estável, agarrados a alguns limites claros que existem, que são limites inerentes à própria natureza do homem, à própria estrutura do mundo, do próprio planeta, porque há aqui questões físicas que nos limitam e, portanto, vivemos como ela, de acordo com isso, e Deus põe uma outra questão que é importante e que é essencial, que é: usem sabiamente esta liberdade que têm, usem-na para viver da forma mais útil possível. Façam da vossa liberdade um motivo de transferir bênçãos para aqueles que estão à vossa volta. Agora, na verdade, nós acreditamos que vivemos no meio de um conflito cósmico, no meio de um conflito entre o bem e o mal. E isso faz com que muitas regras sejam constantemente haja tentativas de as romper, não é? E o desafio que Tiago nos deixa é de vivermos esta aproximação a Deus de forma determinada, dizendo não às outras coisas, correndo o risco, entre aspas, mas correndo o risco de ser diferentes da maioria. Mas o desafio de Tiago é mesmo esse, é que como ele diz um pouco adiante no livro que estamos a ver, que devemos guardar-nos incontaminados do mundo. Isto, no fim de contas, o que quer dizer é que há que fazer opções. Estamos de um lado, estamos do outro, estamos aqui, vamos em frente.
é esta o nosso caminho. Eu acho que Jesus nos deu um exemplo extraordinário de vida, de não se preocupar demasiado com as convenções e procurar a essência das coisas. Esse foi o grande, acho que é uma das questões, uma das maiores, das coisas que mais facilmente podemos aprender em Jesus, é o não ficar agarrado às convenções, é olhar para as pessoas e preocupar-se com elas. O resto tinha que ser posto em contexto para poder ser adaptado a cada pessoa e ajudá-la. E Jesus, como a gente sempre observa, né? Jesus estava com todo tipo de pessoa, já é um preconceito até sem falar tipo de pessoas, né? Uhum. Com os tipos, entre aspas, que eram rejeitados na época dele, para as quais as pessoas olhavam com preconceito. Jesus estava com elas, buscando levar Deus para elas, mas o que ele fazia antes? Esse é o ponto que eu volto até na comparação com a máscara de oxigênio do avião. Né? Uhum. Às vezes a gente usa esse exemplo de Jesus de forma equivocada. Por quê? Porque a gente diz o seguinte: tá vendo? Eu tenho que ser o sal da terra, eu tenho que estar no mundo, tenho que influenciar, não ser influenciado. Só que eu vou tentar fazer isso, muitas vezes, sem estar ligado à fonte de oxigênio, ou seja, eu vou tentar auxiliar quem está do meu lado sem ter colocado a máscara primeiro. Não dá, porque daí, obviamente, eu vou me corromper pelo mundo. O mundo vai me corromper, porque eu não tenho o poder em mim. Eu não posso confiar em mim. Eu tenho que primeiro colocar a máscara de oxigênio, eu tenho que primeiro estar bem relacionado com Deus. E o próprio Jesus, que era 100% humano, mas era o segundo Adão, ou seja, não tinha essa tendência pecaminosa como nós temos hoje, mas estava sujeito a pecar. É por isso que ele veio aqui mostrar que é possível vencer o pecado. Mas Jesus estava constantemente ligado ao Pai, passando momentos de oração. E depois ele saía para transbordar e transmitir esse amor. A gente não pode usar o exemplo de Jesus sem começar do começo, vamos dizer assim. O começo não é sair e estar no mundo pregando o Evangelho. O começo é estar em comunhão com Deus, para que nós nos tornemos cheios do Espírito de Deus, e aí sim compartilhar com as outras pessoas. E de certo modo também põe aqui um aspecto que não devemos esquecer, que é o de que para que haja essa capacidade de estar com os outros, temos que estar com Deus. Mas por outro lado, o estar com os outros leva-nos a termos maior vontade de nos aproximar de Deus. O estar com os outros neste pressuposto de sermos úteis, capazes de ajudar, etc. Isso leva-nos a sentir mais necessidade de estar ao lado de Deus, porque queremos partilhar mais, queremos ser mais úteis. E, portanto, este é um ciclo virtuoso em que acabamos por alimentar os dois aspectos importantes: estar perto de Deus e ser úteis para quem está à nossa volta. É um ciclo, com certeza, mas um ciclo que começa com a minha comunhão com Deus, né? Um ciclo que, obviamente, depois, quando eu estou com Deus e entro em contato com outras pessoas, sem preconceitos, com o amor de Deus, eu sinto, obviamente, vontade de ajudar mais, porque eu vejo, nossa, esse amor tão maravilhoso que eu recebo. Tem pessoas que não conhecem isso ainda, eu quero mostrar para elas, eu quero ajudar, quero ser útil também em outros aspectos, não só falar do Evangelho, sim. mas como Jesus disse, ou seja, as viúvas, os órfãos. Por que uma religião prática. Por que Jesus sempre usa a expressão, ou melhor, o exemplo dos órfãos, das viúvas? Porque são pessoas desamparadas. São exemplos na época de Jesus, eram pessoas completamente perdidas. Ou seja, hoje, o que a gente tem que fazer é, pessoas desamparadas, sejam órfãos e viúvas, sejam outro tipo de pessoas que estão desamparadas, o amor cristão, ele se preocupa naturalmente com as pessoas. Agora, isso começa quando eu estou, em primeiro lugar, ligado a Deus, né? Porque se eu não me ligo a Deus como o início do ciclo virtuoso, e simplesmente estou aí no mundão, vivendo, a minha tendência qual que é? A gente acabou de ver, né? A minha tendência individualmente é deixar fluir a minha natureza pecaminosa. Em consequência, deixar fluir no meu relacionamento pessoal e, em consequência, deixar fluir na minha relação, na minha postura na sociedade. Então, o ciclo virtuoso ele começa sempre na minha relação com Deus individual. Né?
aquilo que encontramos é a abordagem de Jesus, encontramos sempre a tentativa de tornar as pessoas mais fortes, mais sólidas, mais de acordo com a tal estrutura, o tal plano que Deus tem para elas, porque no fim de contas, como em relação ao texto que abordei há bocado de Salmos, em que se diz que Deus tem planos maravilhosos para nós, Deus para todos tem um objetivo grandioso, quer fazer de nós pessoas que atinjam todo o seu potencial e portanto, olhando para isso, sabemos que este aproximar-nos dele permite conhecer melhor esse plano e dar também oportunidade a Deus de que garanta que esse plano é concluído. Nós podemos muitas vezes fazer planos para nós próprios e fazemos e devemos com certeza continuar a fazê-los, mas o mais importante de tudo é garantir que a influência de Deus nos ajuda que esse planeamento que procuramos fazer seja o plano de Deus, seja próximo de preferência que seja o plano de Deus, não é? Planejar com Deus, né? Exatamente. Não sozinho e depois pedir que Deus oriente. Fazemos o nosso plano e depois dizemos, olha, peço-te que abençoes o plano que eu fiz. E muitas vezes estamos completamente fora daquilo que Deus gostaria. O que vale é que temos em Deus o mestre do plano B, não é? Que apesar muitas vezes de nós seguirmos enviesados, nos estimula para, muito bem, vamos lá então corrigir a trajetória e alterar o rumo. Vamos criar aqui um novo plano para que tu possas continuar a subir. Deus é tão bom que a gente já está, eu sempre digo que a gente já está no plano Z já, né? Mas Deus ainda assim nos dá sempre uma nova chance. Muito bem. Vamos ter que ficar por aqui, o nosso tempo está a chegar ao fim. Agradecemos a vossa companhia, fazemos votos sobretudo para que a vossa vida se aproxime desse plano maravilhoso que Deus tem para nós e que sejamos úteis para todos os que estão à nossa volta. No fim de contas, esse é o grande desafio que nos é colocado, fazermos o bem à nossa volta. Desejo-vos um bom resto de sábado, continuem connosco e para a semana cá estaremos também. Bom sábado. Bom sábado.